Graça e paz. Nós estamos aqui em mais um culto das Quintas Especiais e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é comum, porém nós precisamos ainda crescer muito nisso, que é sobre aquilo que falamos, as palavras que nós falamos. E você sabia que a sua palavra, aquilo que você fala, pode trazer vida e morte para você? Aquilo que você fala pode definir como vai ser o seu dia, pode definir como vai ser a sua vida, a vida da sua família. E isso é um assunto que a própria Bíblia aborda, isso já há muitos anos, desde quando a Bíblia foi escrita. É um assunto já abordado na palavra de Deus e hoje muitos estudiosos eles estudam sobre isso, eles ensinam sobre isso, que aquilo que nós falamos tem poder, aquilo que nós falamos pode definir a nossa vida. Eu quero começar lendo em Provérbios 18, 21, se você quiser ler na sua Bíblia, você pode me acompanhar. Diz assim: que a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Quem gosta de falar, arcará com as consequências tanto da morte quanto da vida. Mas olha só o que o versículo começa dizendo, que a língua tem poder para trazer morte ou vida. Isso é a palavra de Deus que diz. E em Mateus 12:36 também diz: eu lhes digo, Jesus dizendo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Por que é tão importante o assunto, a nossa disciplina em relação ao que falamos? Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele criou o mundo através das palavras. Ele falou, haja luz e houve luz. Ele disse, haja os luminares no céu, haja a porção da terra seca, haja a porção das águas, dos mares. O nosso Deus, o nosso Criador, Ele falou, Ele criou o mundo falando. E Ele deu esse poder ao homem de criar as coisas, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente quer ver. Deus deu esse poder para o homem, para que a gente possa policiar as nossas palavras e não falar qualquer coisa. Isso é um assunto muito importante. Aqui nós vemos nesse versículo de Mateus 12:36 que Jesus, o próprio Jesus Cristo, que era a figura exata de Deus aqui na terra, ele era a expressão exata do nosso Deus aqui. Ele diz que no dia do juízo nós vamos prestar contas de toda a palavra inútil que nós falarmos. E pelas nossas palavras nós poderemos ser absolvidos e pelas mesmas palavras nós poderemos ser condenados. Nós temos o costume de murmurar das coisas, de reclamar de tudo. Reclamar da comida, reclamar do clima, dos familiares, dos chefes, dos líderes, do governo, principalmente do governo. A gente tem visto muito isso hoje em dia, as pessoas reclamando muito do governo, mas enfim, as pessoas reclamam de muitas coisas no geral. Mas nós criamos um costume, até mesmo cultural, de falar palavras de maldição. Palavras que atraem maldição para tudo aquilo que nos cerca. Mas não é isso que o nosso Deus quer para nós. Essa não é a vontade do Senhor. Na Bíblia está escrito muitas coisas boas que nós podemos falar, muitas palavras de bênção que nós podemos falar. Nós podemos mudar o nosso dia simplesmente se a nossa atitude ao acordar for de dizer, obrigada, Senhor, pelo nosso dia, pelo meu dia, será um dia maravilhoso, será um dia abençoado, será um dia de prosperidade, será um dia de coisas maravilhosas acontecendo, um dia de livramentos, um dia de bonança, um dia que coisas vão ser destravadas na nossa vida. E isso é uma coisa que nós temos que ter o hábito de fazer. Assim como nós, brasileiros, criamos o hábito de reclamar das coisas e de criticar das coisas, nós devemos ter o hábito de
agradecer pelas coisas e de declarar como que vai ser o nosso dia, declarar como nós queremos que as coisas sejam, porque eu acredito que eu e você que está me ouvindo, nós queremos ter uma vida abençoada. Ninguém quer uma vida amaldiçoada para si e nem para sua família. Então, por que nós não aprendemos hoje como nós nos educarmos nessa questão das palavras que nós estamos falando? Assim que nós acordarmos, as primeiras palavras que tem que sair da nossa boca não é ai, mais um dia, ai, que dia chato, que estresse, ah, mais um dia que eu vou ter que levantar cedo para trabalhar, mais um dia que eu tenho que acordar cedo nesse frio. Não é isso que nós devemos dizer. Por mais que a nossa carne queira murmurar e reclamar, mas nós precisamos educar a nossa carne, a nossa língua, para que ela não diga palavras de maldição que vai entristecer ao Senhor e que vai trazer consequências ruins para a nossa vida. Nós devemos dizer obrigada, Senhor, porque esse dia vai ser maravilhoso. Esse dia que o Senhor preparou, que eu pude acordar, que eu tive a oportunidade de acordar, nesse dia vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um dia abençoado e vai fluir maravilhosamente. Eu quero falar com vocês sobre algumas palavras que nós falamos, que essas palavras e até mesmo expressões que nós falamos, elas são palavras de maldição. E às vezes nós fazemos sem perceber. E vocês sabiam, irmãos, que as palavras que nós falamos, elas criam respostas cerebrais que ativam a produção de hormônios, que podem causar a nós estresse, desconforto ou até mesmo bem-estar. Isso é um estudo que a própria medicina fez. Então, tem palavras que nós usamos no nosso cotidiano, porque nós ouvimos outras pessoas falando, então nós falamos também. Palavras e expressões, como por exemplo, eu anotei algumas, e uma delas são essas aqui. Por exemplo, estou morrendo de fome, de sede, de frio, de calor. Eu não sei fazer nada direito. Palavras como, por exemplo, desgrama, desgraça, até mesmo a palavra danado, que as pessoas usam para definir uma criança que é arteira. E essa é uma palavra que o próprio Deus, o Espírito Santo, tratou comigo há muitos anos atrás, porque eu usava essa palavra para falar que alguma criança era danada, até a minha própria filha. Mas quando eu descobri o significado dessa palavra, eu parei de fazer isso. E essa palavra, eu peguei até a tradução dela, ela quer dizer que uma pessoa, algo danado é algo que foi corrompido, que foi estragado, que é maldito, que é condenado ao inferno. Então, as pessoas usam essa palavra para definir algo bom, mas na verdade ela não tem uma conotação boa, ela tem um sentido negativo. E pessoas dizem para seus filhos, para as outras crianças, para outras pessoas, querendo dizer que aquela pessoa é uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe fazer coisas boas. Aí a pessoa define como danado, mas na verdade é uma palavra de maldição. Expressões também como eu sou burro, eu sou doente, ou a minha doença tal, eu tenho essa doença tal. Isso também são palavras de maldição. Por mais que todo mundo fala, eu ouço todo mundo dizer, mas como toda boa mãe ensina para o seu filho, você não é todo mundo. Então o nosso Deus também ensina para nós, você não é todo mundo. O nosso Deus, ele nos ensina para que nós sejamos diferentes mesmo. Voltando aqui nas expressões que nós costumamos dizer, não tenho nada, sou pobre, não vou conseguir fazer. Isso são palavras que têm conotações negativas, que vão trazer mal para a nossa vida. E, irmãos, muitas vezes nós pensamos erradamente, que palavras inúteis, como nós lemos em Mateus 12:36, que eu li com os irmãos, que Jesus falou que nós iríamos prestar contas de toda palavra inútil que nós falarmos. Muitas vezes nós pensamos que essas palavras inúteis ou frívolas, que em outras traduções só diz respeito a palavrões. Então a pessoa pensa, bom, então eu não falo palavrão, pra mim tá ótimo, tá tudo bem pra mim, não falo palavrão mesmo, tá tudo bem.
Mas essas palavras negativas, elas também são palavras inúteis. Elas também são palavras frívolas, que elas fazem o mesmo efeito dos palavrões. E nós vamos ser cobrados também por essas palavras inúteis que falamos. Eu quero ler em Efésios 4. Efésios 4, capítulo 4, no versículo 29. Efésios 4, versículo 29, diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, preste atenção nesses versículos que nós acabamos de ler. Ele começa dizendo: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. E olha só o segundo versículo, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ou seja, percebe que aqui, ao mesmo tempo que o autor de Efésios diz para nós evitarmos o linguajar sujo, também diz que para nós não entristecermos o Espírito Santo. Então, a partir de hoje, nós vamos nos policiar em relação às palavras que nós estamos falando, porque nós vamos ter o conhecimento e o entendimento que aquilo que nós estamos falando pode entristecer o Espírito Santo de Deus, que mora em nós, que está em nós. O Espírito Santo, que é o selo que Deus colocou sobre nós. Então, a partir de hoje, nós vamos ter um outro tipo de pensamento. Quando vir palavras negativas na nossa mente, na nossa boca, a gente tem que ter esse pensamento: se eu falar, eu vou estar entristecendo ao Espírito Santo. Por mais que a partir de hoje, quando a gente começar a se educar, você ainda fale alguma palavra, peça perdão para o Senhor. Peça perdão para o Senhor se você falar alguma expressão negativa. Peça perdão ao Senhor, não faça mais, comece a se educar nessa questão. E aí tem uma pergunta: mas como nós podemos falar certo? Pensando certo. Mas como nós vamos pensar certo? É simples, irmão. Sempre vai ser renovando a mente com a palavra de Deus. Para nós falarmos certo, nós precisamos pensar certo, mas para pensar certo, nós precisamos renovar a mente com a palavra de Deus. E como é que nós vamos renovar a mente com a palavra de Deus? Simplesmente tendo o cuidado, o tempo, dedicando tempo para ouvir a palavra de Deus através de ministrações e também estudar a palavra de Deus, estudar o que está escrito na palavra de Deus. Eu gosto muito de sempre frisar essa parte da pessoa ler a palavra de Deus, porque muitos cristãos terceirizam a informação, aquilo que eles precisam fazer, o entendimento que eles precisam ter da palavra, eles terceirizam. Eles ouvem ministrações o tempo todo, mas a parte deles de ler a palavra de Deus, eles terceirizam. Eles preferem ouvir ministrações o dia todo, que não é pecado fazer, é saudável. Porém, a parte que cabe ao cristão fazer também é ler a palavra de Deus. É ler. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, que nos possibilita assistir vídeos, ministrações, mas a palavra de Deus, quando ela foi escrita, há muitos anos atrás, as pessoas liam ela para adquirir conhecimento. As pessoas liam ela. O nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele lia a palavra de Deus para que ele pudesse adquirir o entendimento e o conhecimento. E é somente dessa forma que nós vamos renovar nossa mente para pensarmos certo e começar a falar certo.
Voltando lá em Mateus 12, onde nós lemos, em Mateus 12, vai dizer assim, ó. Mateus 12, 33, que nós estávamos lendo. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Olha o que o Senhor Jesus falou. A boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Aí Jesus termina dizendo, eu lhes digo, que no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Para finalizar, irmãos, vocês perceberam que aqui Jesus ele deu um aviso, que nós prestaríamos conta daquilo que nós falamos. Mas também ele deu a forma, a chave para que nós possamos falar certo. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. Mas como que nós vamos ter um tesouro no coração? Como nós vamos ter um coração bom se nós não enchermos ele com a palavra de Deus? Se nós não preenchermos o coração, a mente e o coração com a palavra de Deus. Se nós não preenchermos o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos ter um mau tesouro, um coração mau, vazio, que não vai poder ser tirado nada dele. Então é isso que o nosso Senhor Jesus diz. A pessoa boa, ela tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más. Então que hoje, irmãos, nós possamos ter essa consciência de que nós precisamos ouvir, meditar, ler a palavra de Deus. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nesses dias maus que nós estamos passando, nós precisamos, com toda firmeza, se dedicar à palavra, se apegar à palavra de Deus, para que nós possamos ter esse bom tesouro. E esse tesouro sempre, nós precisamos ter o nosso coração sempre preenchido com esse tesouro. Porque se nós relaxarmos nisso, a palavra de Deus começa a se esfriar, a gente começa a esquecer, as coisas do mundo começam a deixar a gente intertido com outras coisas e tira a gente do foco da palavra de Deus. Então que nós possamos hoje ter esse pensamento, esse propósito de aprender certo, para falar certo, para ver as coisas acontecendo na nossa vida, no nosso futuro. Se você quer ter um bom trabalho, se você quer ter um aumento de salário, se você quer ver a sua família abençoada e próspera, diga, a minha família é abençoada, é próspera, o meu trabalho é abençoado, os meus chefes são abençoados, a minha vida é abençoada. E eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar para você e para mim, porque isso é o que a palavra de Deus nos proporciona. Amém, irmãos? Eu quero orar para finalizar agora. Quero agradecer pela audiência, por cada irmão que pôde estar aqui ouvindo essas palavras, e que seja um bom tesouro para o seu coração, que seja uma semente que caia num bom solo do seu coração. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada pessoa que pôde dedicar o seu tempo para ouvir essas palavras nessa noite, Pai. Não são minhas palavras, mas são as suas palavras. Eu sou apenas um instrumento, um canal para que a sua palavra seja ministrada nessa terra, mas essas palavras são as palavras do Senhor. E eu te agradeço, Senhor, eu abençoo a cada irmão que pôde ouvir, a cada irmão que recebeu, a cada família que ouviu, que se ajuntou nessa noite para receber a palavra do Senhor, e que ela venha frutificar, que nós sejamos, Senhor, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.